dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, ó. Manhã do Rony tá no ar. E como hoje é terça-feira, você já sabe que nós vamos ter aqui, né, Paola? Sim, bom dia, Rony. Bom dia pra você de casa. Toda terça-feira, sempre, dia de notícias do mundo dos famosos, com a jornalista Cíntia Lima. É isso aí. Ó, pelo que eu ouvi falar, vamos ter assuntos quentíssimos. E hoje vamos também aprender a fazer enfeites de Natal de cerâmica. Ó, e na cozinha vamos ter um delicioso festival de massas. Uau! Hoje eu vou passar bem, vamos. Passar bem. Vamos passar bem, né? Bom, você não vai perder, né? Não tem sentido. Então me espera, que eu vou com aquele intervalinho breve do começo do programa e volto já. Promete que você não sai daí? Tá, eu prometo que não sai daqui. Já já a gente tá junto. Bom dia! Bom dia. Bom dia! Tá aí, ó. Bonitinha, bom dia pra você. Pra você também, bonitão, bom dia. Agora é hora de te contar que nós vamos ter aqui no Manhã do Rony, de hoje. Que tal aprender a fazer enfeites de Natal com cerâmica? Eu nunca vi isso. Vou aprender agora. Porque eu acho que além de ser uma boa oportunidade para você garantir uma renda extra, essa pode ser uma forma de você deixar a decoração da sua casa, vamos dizer, personalizada. Quem vem nos ensinar a fazer lindas peças é a artista plástica e ceramista Carol Lamaita. Se lembra dela? Olha, está de volta. Na nossa cozinha, a autêntica gastronomia italiana, uau! Representada por um festival de massas, cheio de cores, de sabores, que traz também as tradicionais brusquetas e a panna cotta, que é uma das sobremesas prediletas minhas, com calda de frutas. Tudo isso preparado pelo chefe de cozinha, Renato Chiantelli. Aí, não é japonês, pelo sobrenome dele, vocês já viram. E para você que gosta de acompanhar os burburinhos sobre o mundo dos famosos, teremos a nossa amada jornalista Cíntia Lima, que vem repercutir tudo aqui comigo. Ela estará com a Paula Preto e com aquele cara que eu fiz, o Léo Pom. Inclusive, Cíntia, pode adiantar alguma coisa pra gente, não? Ô, meu amor, bom dia a Bom você, dia. Paola, o Léo, público em casa. Vamos falar da separação da Suzana Werner com o Júlio César após 21 anos de relacionamento. Tem possibilidade aí, uma traição, talvez, e também a parte financeira. Money. Sempre tem, né? Money. É uma coisa que tá recorrente nas separações agora, né? Money. Né? Vamos ver. Como é que os caras falavam, Léo? Money, a gente não tem, mas como é que é o... Money que é good, nós não have. Isso aí. Agora vamos ouvir as notícias da manhã com aquela coisa linda lá, Paula Preto. Hoje, nós estamos bem brasileirinhos. Eu estou de amarelo, ela está de verde. Estamos verde e amarelo. É isso aí, ó. Falta só o azul. Bom dia. Bom dia. Salve, lindo pendão da esperança, olha aí. Fala, Tudo certinho? Vamos lá? Novidades. Olha, Rony, concursos com editais em andamento por todo o Brasil estão com 63.680 vagas abertas em 231 órgãos e empresas para quem tem interesse em ingressar no serviço público. A maior remuneração disponível, por exemplo, tem um salário de R$ 36.914 para o cargo de ortopedista, com especialidade em coluna, quadril, mão e joelho e pediatria. As vagas desse caso, por exemplo, são para trabalhar na rede SARA de hospitais de reabilitação, Associação das Pioneiras Sociais. É sensacional esse hospital, meu avô ficou, né? isso. A taxa para participar desses concursos vai de R$ 90 a R$ 190, a depender da vaga a qual o candidato pretende concorrer. Então, se você tem interesse em saber mais informações sobre vagas de todos os concursos disponíveis, basta você pesquisar por um site de confiança, consultar as opções, porque, olha, tem vaga pra caramba, hein? Agora, eu vou dizer uma coisa. É concursado, tem concurso, então tudo bem, porque não é aquela, vou botar a tia da filha da minha prima do não sei o quê. Não, tem que estudar, a gente sabe como é que é concurso. Olha, eu vou contar uma história que eu não deveria contar. Essa aqui. Meu pai teve um cargo numa entidade pública chamada Instituto do Açúcar e do Álcool. Ele foi presidente do IAA. Quando ele chegou, tinha 16 secretárias. Sim, mas só tinha 2 trabalhando. O que ele disse? Cadê as outras 14? É que uma é prima, filha da não sei o quê, do político não sei o quê, do senador Ninguém não sei o quê. viu. A gente conhece bem essa história. Muito bem.
convoque às 14. Se não estiverem aqui amanhã, despeça todas. Tem que ser assim, senão que vira ser, bagunça, lógico. Você é meu velho. Aí, velho. Isso aí. Isso aí. Bom, Ah, que orgulho. Agora vamos falar um pouquinho de avanços na ciência, Isso eu que a gente adoro. adora. Um estudo descobriu que a injeção de células-tronco no cérebro de pacientes com esclerose múltipla pode impedir o avanço da doença. uau, que Células-tronco maravilha! sempre- Que maravilha! Sensacional. Tudo inicial, né? Esse ensaio, em fase inicial, como eu disse, foi feito em 15 pacientes com esclerose múltipla secundária. Segundo esse estudo colaborativo feito por cientistas da Europa e Estados Unidos, o procedimento é seguro, bem tolerado e tem um efeito duradouro que parece proteger o cérebro de maiores danos. E a expectativa é que o estudo promissor, que foi publicado na revista Cell Stem Cell, leve a novos ensaios clínicos e possa, lógico, fornecer tratamento da doença progressiva. Que a gente sabe, né, que no mundo são quase 2 milhões de pessoas com esclerose múltipla, que é uma doença que afeta o cérebro e a medula espinhal, causando problemas de visão, de movimento e equilíbrio. E alguns tratamentos ajudam, mas ainda não tem cura para essa doença, né? Então a gente espera que logo mais esse estudo avance e várias pessoas sejam Paulo, eu tenho beneficiadas. 4 amigas, por coincidência são meninas, 4 amigas que têm esclerose múltipla. Existe uma associação aqui no Brasil, da qual eu fui filiado também, voluntário, que cuida disso, sem fim lucrativo, sem nada, chama-se ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Eles sabem tudo, então se você tiver algum problema nesse sentido, mas quem tem já sabe, já está na ABEM vendo isso. Sim. Estou muito contente com isso, porque isso é uma doença pavorosa, você não tem ideia. É complicado. Lógico que tem muito estudo ainda que é necessário, mas Vai já chegar é um lá. grande avanço. Vai chegar Estamos lá. caminhando. Agora, ainda falando de saúde, o número de transplantes de órgãos registrados pelo governo paulista nesse ano cresceu 7% em relação a 2022. Que maravilha! Ultrapassando 7,2 mil procedimentos e já é o maior dos últimos 6 anos. Ainda assim, lógico, segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 37,6% das famílias consultadas negaram ainda a doação de órgãos, o que bobagem. impede a realização de cirurgias que podem salvar vidas, já que a doação deve ser consentida e autorizada por familiares de até 2º grau de parentesco. Segundo a Central de Transplantes de São Paulo, os transplantes mais comuns realizados esse ano foram de córnea, 4.800 transplantes, e rim, 2.500. E também foram registrados 601 transplantes de fígado e 126 de coração, como seu amigo Fausto fez. E o governo acredita o aumento do número de transplantes à campanha de conscientização sobre a importância de doação de órgãos realizada nesse ano. Apesar da alta registrada, 21,8 mil pessoas ainda aguardam na fila por um órgão em São Paulo, ou seja, tem que falar sobre isso. Se você é um doador, você tem que falar com a sua família. Eu sou doador, todo mundo sabe, minha família inteira é de doadores. Eu não quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Mas antes de ser cremado, abre e vê o que está bom lá, porque eu tenho idade Usa já. tudo, O que tiver bom, pode doar. Concordo. Eu vou explicar uma coisa para você. Tem muita coisa de dogma religioso nessa Tem. história. Que eu acho... Imagina, se Deus vai querer que você não salve uma vida. Estupidez. E olha, eu vou dizer isso com toda sinceridade. Você já pensou a alegria? Para vocês espiritualistas, muito mais, você saber que em vida você conseguiu salvar alguém? Sabe, olha, presta atenção aqui no tio Rony. O que você vai fazer com o fígado quando você morrer? O que vai fazer com o teu coração? Você sabe, né? Ninguém vai nem chegar perto. Aí, ó. Dá enquanto está vivo. O que custa, gente? Enquanto está vivo, o órgão. Você já morreu faz tempo, com o cérebro já foi. Isso. Doação de órgãos. Você viu meu irmãozinho, Fausto? Fui jantar com ele semana passada, nós dois, só a família, eu e a Kika. O cara tá zerado, tá muito bem. Ou seja, por favor, ali já tem estava tão mal. Você tem ali um exemplo claro de que você pode salvar a vida de alguém. Eu sou a favor da doação. Esse caso eu acho que ajudou bastante. Claro, Grande visibilidade lógico. e aí incentiva as pessoas. Isso. Tamo junto. É isso. Pronto. Bom, pelo menos uma boa notícia. Tá vendo? né? 2 boas notícias. 3? Hoje foi só coisa Hoje boa. foi bom, hoje foi bom. Obrigado, Paulinho, por trazer notícias pra gente, essas Eu que importantes, agradeço. né? E eu quero explicar a você, minha bonitinha e você bonitão que está em casa. Você já sabe, né? É só enviar as suas dúvidas, suas sugestões, para você ver o que você quer aqui no programa. O programa é feito para você. Liga para o nosso WhatsApp, está aí na tela. Isso. Agora, nós estamos a poucas semanas do Natal, né?
mas ainda há tempo para produzir enfeites artesanais. Seja para vender, seja para garantir uma renda extra, seja para você deixar a decoração da sua casa personalizada. Hoje, nós vamos aprender a fazer algumas lindas peças de cerâmica e quem vem nos ensinar é a artista plástica e ceramista, a Carol Lamaita. Você lembra dela? Está de volta, é bonitinha, que coisa mais bonitinha. Carol, como é que você está, meu amor? Tudo bem, e você? As suas coisas são tão lindas. A gente tem usado aqui, você está vendo? Eu vi no cafezinho ali, com as massas, já fiquei com água na boca. Tudo bem, amor? Tudo bom? Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Eu que agradeço, sempre muito bom. O que você vai nos ensinar hoje? Olha, hoje a gente vai fazer uma sessão dupla de culinária, porque aqui a gente vai fazer biscoito. Desculpa, amor. Biscoito de cerâmica, eu não tenho dente para isso. Então, olha só, e para quem já faz cerâmica não se confundir, que a primeira queima quando a gente vai fazer as peças chama biscoito também. É verdade, é verdade. Mas nem é disso que eu tô falando. A Kika fazia porcelana e é o biscoito, eu sei. A gente vai fazer uns biscoitos de Natal, como aquele tradicional gingerbread. O gingerbread, que fica com uma carinha de biscoito, Isso esse claro aqui não é? É uma sugestão de presente. Olha só que bacana que fica Léo! você colocar... Cadê ele, Léo? Aqui, Léo. Ó. Léo! Só que o Léo dele não tem acento, mas é Léo aí, ó. Fica muito carinhoso, Muito né? Você bonito. fazer uma coisa, identificar Lindo. o presente com uma tag, ou mesmo num porta-guardanapo, para identificar a mesa, né, dos convidados. Não é essa tua cena, que é a coisa mais linda do mundo. É moderna, ela é atemporal, ela é chique. Eu adoro. Muito obrigada. Que É bom. mesmo, tô falando sério. Você não falava, né, Carol? Vamos pôr a mão na massa, Bora, então, já? bora. Então, olha só, isso aqui é realmente bem simples, nível Essa argila é de... um pouco mais escura, né? Ela é um pouco mais escura. É fácil Por quê? Sim, é argila, a gente costuma chamar de grès. Grès. Mas é uma argila que tem um pouquinho... Essa aqui é a argila mais fácil de achar no Brasil, porque o nosso solo é muito rico em ferro. Então, essa argila é um pouquinho mais queimadinha. E é realmente igual fazer biscoito, Rony. Então, assim, não tem dificuldade. Ah, eu não sou ceramista. Não precisa. A gente vai pegar a argila. O ideal é a gente sempre dar uma amassadinha nela para tirar as bolhas de ar, tá? Ah, porque fica dentro, Porque né? pode ficar, deixar ela mais homogênea. A gente começa aqui, ó, abrindo essa placa na mão. Dando pancada nela. E aí eu vou usar aqui a ajuda de um tecido, uma lona, só para que ela não grude na superfície. E ela não gruda na lona? Não. E se eu colocar aqui na madeira ela não grudaria imediatamente. Mas se vai começar a grudar ficar no tempo, encharcado demais, aí ela gruda. Tá. Então, sempre que a gente for trabalhar com argila, o ideal é a gente ter uma superfície porosa. Tá. Pode ser uma madeira, uma placa de gesso ou um tecido, tá? E aí, só o segredo aqui para abrir essa placa é que a gente vai usar umas guias. Então, eu tenho aqui, ó, guias de madeira da mesma espessura, porque eu vou abrir isso aqui com um rolo de... Não, isso aqui é refúgio de marcenaria, né? Você pega uma ripa, pede para cortar do tamanho que você quer e tem várias espessuras. Quem não tem, pode ser um hashi de comida japonesa. Sim. Ele tem essa mesma alturinha também. Ah, tá. Então, tá. assim, dá para fazer com o que tem em casa. Ai, não tem um rolo de macarrão, uma garrafa de vinho. Sim. Né? Dá para um tubo de PVC. Todo mundo tem rolo de macarrão. É verdade, né, Theo? Pra bater nos maridos. Pra espancar os maridos. E aqui, qual que é a ideia? A gente vai passar o rolo sempre por cima da guia. Entendi. Porque se eu venho com o rolo aqui sem guia, eu não controlo a espessura. Exatamente. Então, essa guia vai fazer com que eu tenha uma placa sempre aqui bem retinha. Então, eu vou para frente e para trás, abrindo aqui em todos os sentidos. Perfeito. Ah, que coisa. Quem não foi na academia, o braço aqui já vai estar garantido esse dia. Você sabe, eu vou dizer, Carol, quando eu cismo de fazer goiabada, lá em casa eu tenho goiabeira, tem fogão de lenha, Ai, que delícia. tacho, não sei o quê. Tem que ser 3, 4 pessoas, porque tem uma hora que você não aguenta mais. Se você faz goiabada cascão, você não aguenta mais. É como isso aí. Posso tentar? Claro. Porque eu vou dizer uma coisa. Vai parecer que já foi, mas tá vendo? Não, Cada vez que vai mais não. um pouquinho, ainda tem um... Vem cá, filho, não. Tá vendo? Tio Rony vai fazer. Vai derrubar tudo. Ó, tá quase. Mas eu vejo que não tá ainda certinho, ó. Agora já tá, né? Ou não? Já não. tá. Já, aqui tem ainda um relevinho. A gente até quando vendo. passa o dedo sente, ó. Sente e quando passa o rolo também. Ó. O que é bacana desse biscoito que a gente vai fazer? Se eu fosse fazer um prato, por exemplo, eu precisaria garantir que está tudo muito perfeitamente retinho. Tá. No caso do biscoito, como eu vou cortar pedaços, não tem tanto problema se não tiver tudo da mesma espessura. Porque Aqui, eu vou por pegar... exemplo, tá meio, ó. Então, só que aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cartãozinho. Isso aqui eu peguei um pão duro, arranquei a ponta. Então, assim, não precisa ser ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta de cerâmica. Tá.
chance. Não precisa, pode ser um pão duro. Tá. Aí aqui, ó, vou pegar uma esponjinha levemente úmida, dou uma passada aqui só para deslizar melhor o cartão. Tá. E aí a gente vem aqui e alisa essa superfície. Tá bom. E aí vai sumir aquilo ali. Legal, legal. E aí a gente vai passar isso daqui agora para a placa de madeira, para também alisar o outro lado. Se quiser, se não quiser, a gente vai ficar com a textura do tecido. De um lado só, é. E aí vai ficar uma texturinha ali do tecido. E aí aqui, Bom. ó, vou virar. Pode fazer assim sem medo, que não cai. Ah, eu morreria de medo. Imagina eu fazendo isso. E aí, ó, a gente só tira a lona e tá a nossa plaquinha bonitinha aqui. Posso deixar essa texturinha se eu acho achar bonito. interessante. Eu acho bonito. Aí aqui, qual que é a dica de ouro para fazer esse tipo de coisa? Eu vou pegar e fazer do jeito que não é aqui numa pontinha. Se eu só corto aqui com um cortador de biscoito, e aí eu tô usando esses cortadores de biscoito, de fazer biscoito, né? Tá. Obviamente. Então, essas são as formas que você usa. Isso, De formas biscoito. normais de Tá. cortar biscoito. Quando eu corto assim, fica aqui reto e com essa rebarba aqui, tá vendo? Tô vendo. Então tem uma dica que é pra gente já ficar com um acabamento perfeito e ficar com uma cara mais aconchegante de biscoito. Sei. Dá aquela carinha do aconchego do Parece Natal. Um gingerbread, não parece? É. Então, ó, a gente vai pegar plástico filme Tá. e vai colocar o plástico filme esticadinho aqui em cima. Oi. Prontinho. Deixa eu até tirar isso aqui para não atrapalhar de conseguir Ah, enxergar rasgou ali. tudo você. Olha aí Tem que você problema, tem problema não. Vou usar esse miolinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Porque, por exemplo, eu tenho aqui formas grandes. Se eu simplesmente chegasse e cortasse, eu poderia até grudar, aí eu vou ficar tentando tirar, vai deformar. Sei. Assim, ó, eu vou ficar com um corte perfeito. Não vai sujar a minha forma, não vai grudar na minha forma. Olha, E olha o acabamento que dá fica. um acabamento espetacular. Não é? Quer fazer uma arvorezinha aí? Quero uma árvore de Natal. Pode ir bem fortinho. Também é um tipo de musculação. Isso aí a placa tá aqui, fininha, não... Pode tirar, Carol? Pode tirar. Olha o acabamento que fica, gente. É isso. É perfeito. A botinha. Força, Rony. Isso aí. Foi. Vamos fazer o ginger, né? Que acho que Ah, É o bonequinho. o do bonequinho gingerbread, tradicional. Essa dica do... Essa dica do plástico faz do- toda é- a diferença, né? Isso vai economizar tempo, vai melhorar muito a qualidade do acabamento. E você estava falando aquilo de empreender, né? Aham. O grande diferencial quando a gente vai empreender, e aí, ó, vamos tirar, é justamente essa qualidade do nosso acabamento, Olha o né? acabamento que dá isso. gente. Olha isso. Olha a diferença, né? De pegar aqui, vamos fazer um 100. Vamos. Aí, olha a dificuldade. Ó, já grudou. Já grudou, é. Aí eu vou ter que ficar empurrando aqui para tirar, ó, vou deformar tudo. Ficou uma estrela meia boca. Mas tudo bem, Fica não, tá bonitinho. tortinha, mas dá um trabalho maior maior, para é deixar verdade, bonita, é verdade, né? é. Aí aqui, ó, a gente só tira Ó, o que não é. E ele tá bonitinho, bem acabado, posso deixar ele secando assim. quanto E é- tempo para secar? Então, como ela é pequenininha, rápida, um dia vai estar seca, né? E um amanhã, dia, se tá. tiver Não um precisa calor, pra já forno, vai estar nada seca. não, né? Precisa. Depois, né? Agora Depois. não. Tá bom. Aí, quando tá assim ainda, o que a gente vai fazer? Pegar um canudo e fazer aqui o furinho. Ah, para depois pendurar. Paola, aí. você tá me olhando com cara de quem já escreveu para Você você. fez uma pergunta, mas a Leila aqui de São Paulo mandou uma pergunta sobre isso de secar também. Carol, ela pergunta se tem como acelerar esse processo de secar. Colocar no sol, ventilador ou se prejudica a peça. Se você quer fazer em Secador de quantidade para vender, por exemplo, ou se isso prejudica a peça. Então, se você quer acelerar a secagem de uma peça desse tamaninho, não tem problema. O máximo que vai acontecer é ela dar uma empenadinha, como essa estrelinha aqui, né? Ela no final vai ficar meio assim, de uma pontinha levantada. Tá. Isso tudo que tá aqui na mesa, nada pode acelerar a secagem, né? Então, Tá. Mas como que acelera, então, nesse caso aí? deixando num lugar mais ventilado, num lugar bem quente, completamente descoberto ou até mesmo no sol. Agora, peças de cerâmica, se a gente deixa no sol, a cerâmica, conforme ela vai secando, ela vai retraindo de tamanho, porque ela tá cheia de água
ela vai perdendo água e vai diminuindo de tamanho. Entendi. Se eu faço isso muito rápido, por exemplo, coloco esse pote aqui no sol, essa borda vai secar e vai diminuir de tamanho, o resto ainda não secou e está inchado de água, a hora que o resto quiser retrair, a borda já está dura e vai ficar essa guerra e vai rachar. Perfeito. Entendeu? Então, coisa pequenininha assim, não tem problema. Tá. Vamos fazer um presente com o quê? Então, olha só, vamos só finalizar isso aqui rapidinho. Como é que a gente confeita esse biscoito? Depois que eu fiz, deixei secar. Tá. Isso aqui eu nem precisaria fazer a primeira queima. Aí eu tenho esmalte branco, esmalte para cerâmica, tá? A gente vai confeitar os biscoitos. Não é esmalte de unha, não, né? Não, é um esmalte cerâmico, é um vidrado que quando vai no forno vai fundir, vai derreter e vai ficar Ah, tá. como se fosse um Que glacê, bonitinho. né? Ah, que bonitinho isso aqui, gente. Então a dica aqui é usar um bico mesmo para eu poder ter essa aplicação de confeitaria, não apertar demais e usar o esmalte mais grossinho, porque aí ele fica com esse relevo parecendo Tá. um glacê. Se o esmalte estiver muito líquido, vai tudo cair e derreter e vai ficar uma lambança, né? Agora é o seguinte... Conta aquela história da tua cliente que achou que era um biscoito mesmo. Ai, Eu acho muito legal isso. Eu tinha uma loja de cerâmica na Vila Madalena e aí eu deixava um pote com esses biscoitinhos, porque a gente amarrava nos presentes e tudo mais. E aí teve uma cliente que chegou e achou que era degustação por conta do Natal e pegou e foi morder. Já pensou pegar isso daqui? Sem condições. Não dá. Desculpa, mas não dá. Não dá, não Quebra. dá. Não vou quebrar meu dentinho. E aí aqui vai da criatividade, né, Rony? De preencher tudo, preencher só uma parte, fazer desenho, estrelinha, bolinha, colocar o nome das crianças, Como botou ali, Léo. isso. Fazer o desenho aqui do jeito que quiser, fazer Agora só você o pode contorno. fazer também uma linha completa, né? De presente, dar de repente estrelinha, botinha, não sei o quê. Para poder pendurar na árvore de Natal? Sim. Um monte. Fazer vários com o nome da família toda, vai dar um presente para uma família, dá o nome da família toda. Ou podemos fazer um presente de cerâmica e colocar uma tag, como esse aqui, que é um bowl de cerâmica e ainda tem o E esse papel, embaladinho. que parece um favo de mel, você comprou onde isso? Esse papel chama Geame. Ele é um papel que está substituindo o plástico bolha. Tem muitos lugares que nem permitem mais que se use plástico bolha. Então o plástico bolha, por ser muito poluente. Quando eu mando coisas, por exemplo, entendi. algumas Não, empresas não, na agora Europa eu entendi, não lógico. aceitam mais o plástico. Não. Então esse papel é um ótimo substituto. Perfeito. Topa fazer o que está dentro da embalagem do presente? Vamos ali Claro, pro eu topo torno? tudo. Agora, esse esmalte, para levar para o forno, tem que ir para o forno. Tem que ir para o forno e aí isso vai queimar de novo, dependendo da temperatura da massa e do esmalte. Aqui eu não tenho uma exigência de temperatura de queima, porque não é um utilitário. Então é só para fundir massa e esmalte, é só uma peça decorativa Olha, mesmo. vamos imaginar o seguinte. Você quer dar um presente de Natal. Que tipo de kit você montaria para dar de presente? Olha, eu adoro e é o que eu mais vendo, são esses conjuntos de bowl, por exemplo, porque é uma peça muito útil, muito versátil. Nós temos aqui, inclusive, ó. Pega. Não, eu pego. Fica aí, menina. Olha só. Isso aqui é uma coisa de extrema elegância. Isso aqui é de extrema elegância. Nós temos isso aqui, inclusive. Tem o meu copinho lá também. O meu copinho que é exatamente isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. E isso é um conjunto que serve para café da manhã, para fazer como é que chama? Mise en place, né? Antes mise en place. do preparo, para colocar num banheiro com pupurri de cheirinhos. Vou montar o meu kit agora. Como eu sou bartender, isso aqui para mim é fundamental. Né? Ó, para espremer limão, para fazer um suquinho. Isso aqui eu levaria também. Aqui, Isso aí é uma cuscuzeira individual pra e quem que gosta de se comer. difundiu muito usar como saleiro, né? O pessoal usa muito como saleiro de cozinha. O que mais? Olha, Esses são potinhos para colocar kit de bebê, kit de higiene de bebê. aqui, isso aqui. Ah, azeite. Sim, azeite, a Azeite. panelinha de fundir. A panelinha de Então- fondue. Ai, tão linda. Olha aqui. A panelinha de fondue. Pronto. Para mim tá pronto esse kit aqui. Ó, Um super presente, né? quase que é tudo, né? Quase que tudo que você fez. Isso Vai aqui levar tudo. Ó, não eu vou já levar vou- isso aqui do azeite porque não é o azul que eu gostaria. Pronto. Volto para a bancada se eu quiser.
Ô, Carol, você viu, né? Que eu também já tenho aqui a minha. Eu vi, olha, a careca latinha. Vou levar Olha lá, pra ó, casa. olha lá. Vou roubar. Tá vendo? Ó? Eu adoro. Tá pra fazer uma caneca? Topo. Podemos? Eu chamando o Rony pro torno. Posso chamar o Rony pro torno, fazer uma caneca? Quanto tempo nós temos? Não tem tempo? Oh, meu Deus, Rony. Mas tudo bem, a gente deixa pra Meu uma kit, próxima. quanto eu pagaria por esse kit aqui? Se você fosse comprar, você ia gastar uma média ali de 50, 60 reais num bowl, uns 100 e poucos reais nesse espremedor, uns 140 reais nessa panelinha. E você teria gastado para fazer 40% desse valor, considerando tudo, assim, custo, queima, embalagem, esmalte. Vou aprender a fazer, porque Então, a gente tem uma porcentualmente margem. é uma maravilha. Paola, vamos montar um negócio? Por favor. Você vai ser meu sócio? Claro, olha que bacana. Onivon, meu sócio. Vamos. Fala, o que você Vamos tem montar. de pergunta? Vambora! Não, dá tempo de pergunta? Tem mais pergunta? Acho que nem dá Dá? tempo. Não dá, né? Não dá mais. Bom, enfim, não dá mais. Ai, nenhuma. Então, amor meu, onde é que eu te encontro nas redes sociais? Carol Lamaita no Instagram, no YouTube, no site. E para quem estiver querendo empreender com cerâmica também, Você dá não é curso? só fazer a cerâmica, né? Você dá curso? Eu dou um curso que se chama Viver de Cerâmica, que é justamente o caminho completo de abrir o pacote até estar com o ateliê montado, estratégia de marketing, de vendas. Aquilo que eu iria fazer com a Paola. Vamos fazer uma... Ia não, vamos. Agora você falou, tá aqui, ó, ao vivo, registrado. Para o negócio andar, ser uma parceria próspera, pode vir. É isso aí. Obrigado, amor Obrigada, meu. Rony. Volte mais vezes, viu? Obrigada, volto sim. Tá na hora daquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Fechou? Pisquei, ó. Bonitinha, bonitão, para você que chegou agora, bom dia! Bom, você não tem ideia de como nós ficamos felizes em ter a sua companhia aqui. E olha só, tem muito por vir ainda aqui hoje. Inclusive as notícias do mundo dos famosos, né, Paola? Verdade. Bom dia para você que está chegando agora, toda terça-feira, como sempre. Cíntia Lima está por dentro de todos os assuntos do momento e vai compartilhar com a gente. Mas agora, a gente quer saber aquela parte que a gente gosta muito, o que a gente tem na cozinha, Ronivon. Uau! Vamos lá! Ó, a culinária italiana, eu sei que é caracterizada pelas diferenças regionais, posições geográficas, enfim, influências de outros povos. E com isso a gente vai vendo uma variedade, né, de massas que são reproduzidas, apreciadas pelo mundo inteiro. Inclusive hoje nós temos aqui um festival delas, com diferentes molhos e acompanhamentos. Quem vai nos proporcionar essa verdadeira explosão de sabores é o Grand Chef de Cuisine, Renato Chiantelli. Grazie mille. Grazie mille, signore. Bene. Obrigado por ter vindo. Como viu? stai? Prazer estar aqui. Bene, Viu? grazie. O que você trouxe pra gente hoje, Renato? Olha, como você falou, um Puta festival. Que coisa maravilhosa. Falando em massa, a gente não pode deixar de falar também de outras massas, não só os macarrões, as recheadas, não. Tem o nhoque, tem também Adoro nhoque. a pizza napolitana, Aqui tem está. bruschetta, tem uma focaccia genovese maravilhosa. Quando eu estava aqui, antes de começar o programa, eu fiquei meio assim, sabendo o que era isso aqui. Sim. Aí, de repente, disseram, isso é uma brusqueta? Não, brusqueta está ali na ponta. Não, isso é uma brusqueta. Mas é uma brusqueta gratinada. Diferente, gratinada. Uau. É, as originais, Ah. brusqueta é para aproveitar pão amanhecido, Sim. né? Sempre assim. Então, as originais, lá o pessoal passava um alhinho numa torrada de pão tal, e depois colocava só um azeite, um pedacinho, um pouquinho de tomate, um manjericão. Eu prefiro fazer ela toda gratinada, mãe, aproveitando o pão amanhecido também. Sim. E ela vai gratinada em todo o processo. Então, antes você faz ela como se fosse normal, como está aqui, né? Perfeito. Aqui O elas estão... pesto, Coloquei um pesto de manjericão. Claro, o tomatinho. Aqui um tomatinho sem tempero ainda, né? Tá. E aí você dá uma temperada, cobre com o parmesão e aí sim você coloca... Bota no forno e gratina. No forno, Lindo, exatamente. lindo, lindo. Uma coisa também, que tipo de pão você usa para fazer essas brusquetas? Olha, tá, pão amanhecido, a gente sabe. normalmente a gente usa o pão italiano, porque ele tem mais Tá. textura, ele tem uma casca, ele dá mais robustez. Mas estou vendo que você pegou uma focaccia genovese. Peguei Se você uma não focaccia, tiver, porque eu adoro focaccia e tem que ter sal grosso em cima, senão não é focaccia. olha, se você colocar uma fatia um pouquinho mais estreita, você consegue fazer uma brusqueta aqui. Só não deixar ela tão alta. Então,
Tem vários pães que você pode usar, inclusive mesmo o pão francês. O importante é que seja um pão amanhecido para você aproveitá-lo, mas agregar muito mais sabor, né, à tua preparação. Beleza pura. Bom, por onde vamos começar, Rony? Bom, tem uma variedade grande de massas aqui. E além do formato, tem existem diferentes, vamos dizer, qualidades de massa ou é só a anatomia da massa? Não, não. A preparação da massa em si, do impasto, no italiano é o Sim. impasto, né? Aí basicamente é farinha e ovos, ou farinha e água. Tem uma brincadeira que diz que massa de pobre, antigamente lá na Itália, não tinha ovos. Então você fazia só com a massa, com a farinha de trigo e a água, que também funciona dentro de uma proporção de 60%. Um pouquinho de sal. Então, existem várias formas de fazer. Pode ser massa colorida, se você precisar de uma massa, nós temos ali, ó, o nosso rondelli verde. O rondelli verde, ele tem duas formas de preparar. Ou você coloca espinafre bem cozido e bem apertadinho, batido junto com a massa, na hora que você está preparando. Ou então você compra farinha de espinafre e mistura com o blend da farinha de trigo. Faz a mistura. Fica verdinho. Fica verdinho. Pode ser de beterraba, tem várias opções no mercado. O que você vai fazer agora? Brusqueta? Vamos fazer a brusqueta. Então vamos lá. Brusqueta. Essa Fácil, focaccia hein, aqui é feita... Rony? Onde você fez essa focaccia aqui? Lá no... Focaccia eu faço lá no nosso restaurante. Pensei que tivesse feito no céu. Foi no teu restaurante, pô, tu é boa. Obrigado, mãe. Bom, então aqui só tem o pão amanhecido. Esse pão aqui estava até 2 dias já na geladeira, então é bom que ele esteja dessa forma. No Rio, a gente chama de pão dormido. Aqui é pão amanhecido em São Paulo. Olha, aqui ainda não tinha temperado. Eu só coloquei o pesto genovês, que é manjericão batido com azeite, né? Vamos colocar aqui também um pouquinho de sal, para me ajudar. Um pouquinho mais, porque Perfeito. eu gosto de sal. Pode colocar uma pimenta do reino. Eu também acho que a pimenta funciona bem em pouca quantidade. Pode ser? Pode, imagina, tamo junto. Beleza. Você não sabe com quem você está se metendo, não. Aqui ficou... Opa, isso é ótimo. Vamos dar uma regadinha de azeite? Azeite é vida, né, Rony? Azeite é vida. Olha lá. Então vamos colocar... Azeite é vida. Aprenda isso. Azeite é vida. Outra Extra coisa que eu virgem. tenho que avisar vocês. Gente, o azeite brasileiro está dando um baile agora. Está uma coisa sensacional. Aqueles azeites da Mantiqueira, tudo. Eu tenho provado. É inacreditável. Que qualidade, que coisa boa. Tamo junto. Você tem razão. É vinho agora, é vinho, é espumante que é o melhor do mundo, é o brasileiro. Agora tem azeite, tem tudo. E mais alguma coisa. Um país tão rico como o nosso, com essa natureza. Brasil, é isso aí. Rony, então, brusqueta basicamente É isso finalizada. Aí a gente coloca para assar. Eu já tenho aqui... Cadê a assadeira? Tem uma aqui, uma adiantada, esse forno. Mas vai pegar fogo nessa. Não vai, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu deixei tudo esquematizado aqui. Eu acabei de desligar o forno. E aqui estão as nossas brusquetas. Está muito quente, não? Não, dá pra... Não, pera, não, deixa comigo. Ô, rapaz. Já comigo, rapaz? Mão de cozinheiro tem uma certa resistência. Sim, mas Mas olha... vou ter que comer com faca, hein? Porque não vou pegar, vai me queimar. Não está, ninguém. Tá tranquilo. Botar o que embaixo da assadeira? Um paninho, né? Botar um paninho, você vai queimar nossa bancada, isso aí. Pronto. Olha, eu levo. Prontinho. Quer que eu levo lá? Deixa Não, aqui. bota lá, tudo bem, tem Olha, aqui pizza, tá tem tudo. extremamente rústico, vai direto na forma. Eu encontrei Mas aqui tá o quente prato. demais isso aqui, Renato. Pô, não. Ó, Rony, É bonito aí, ó, lindo aí. como vocês É sabem, chique, não? Botar uma assadeira na mesa é a coisa mais cafajeste que existe, sem dúvida nenhuma. rústica total. Não é rústico, é cafajeste mesmo. Renato, é outra coisa. Você vê que o pesto faz toda a diferença, Rony? É outra coisa. É verdade. É uma combinação. Muito bom. Agora, é claro, aquelas tradicionais, aquelas de antigamente também são muito boas, mas se a gente pode agregar um pouquinho mais de sabor, uma textura mais agradável, por que não fazê-lo, não é verdade? Bom, devidamente servidas, um cavaleiro. Só colocar lá que elas vão ter um fim digno. Falar em digno, amanhã nós temos aqui uma entrevista maravilhosa, hein? A Ana Furtado vem aqui amanhã. Amanhã vai comer bem também comigo, Ana. Obrigado, Ana, por aceitar o nosso convite, amor. Amanhã estamos juntos. Ana Furtado, eu e você. Continuando. Rony, nós temos uma receita Sim. que minha tia, lá da Toscana, que me ensinou. Ah! Ela já foi pro Papai do Céu, mas deixou essa receita para mim em 93, que é um fettuccine al funghi
que é com cogumelo seco. Maravilha. Um molho de tomate e também finalizado com creme de leite. Então, em italiano, é um fettuccine al funghi con panna. Aqui no Brasil, coisa maravilhosa. fettuccine com cogumelo e creme de leite. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, com toda sinceridade. A grande gastronomia italiana, que você sabe que eu sou um comilão, mas ela é muito boa. Vou explicar o quê. Fulano, Giuseppe, vai lá na horta, pega lá, é assim. Você pega lá o frango, é tudo nas casas, né? É rústico assim, mas é uma rusticidade elegante que você pode, inclusive, harmonizar com um Brunello de Montalcino, com um super toscano. Enfim, vale a pena. Brunello, você já elevou. Bom, começando então a nossa preparação aqui, Rony. Eu estou fazendo um fundinho lá de manteiga com azeite. Se você coloca a sua manteiga, ela queima muito rápido, né? E com manteiga, lógico, tem que ser Verdade. assim. Vou colocar um pouco de alho, não muito, porque o alho acaba roubando um pouquinho do sabor. E o cogumelo seco, a gente precisa lavar bem e hidratar, né, Rony? Quanto tempo para ficar hidratadinho Deixe assim? uns 20 minutos, primeiro lave bem, né, bem escorrido. Deixe uns 20 minutos, pelo menos, em água morna. E não tire, coe ele, mas não despreze a água. Eu voltei com a água aqui no essa água dica. tem sabor e a gente não pode desperdiçar isso. Bom, vou acrescer aqui, ó, já o nosso fungo com a água. Beleza? Veja com bem. a água, tá? Beleza. Enquanto Essa você água prepara, tem eu vou muito dar um sabor. recado aqui importante. Vai lá. Para quem quer ganhar presente, para quem quer ganhar prêmio. Tá aí o Natal, chegou o Natal, tá? E tem 100 mil reais de presente para você, aqui na Rede TV. Presta atenção, olha. Foi um ano de realização de sonhos. Para nós, a oportunidade de levar mais informação e entretenimento para o Brasil e para o mundo. Para você, nosso querido telespectador, a chance de conhecer pessoas, vivências e culturas que apenas uma rede de comunicação dedicada poderia mostrar. A verdade é que sem você, nada disso seria possível. E para agradecer por todo o seu carinho e audiência, o Festival de Prêmios tem um presente mais que especial. 100 mil reais na sua conta! Nesse Natal que a esperança, a fé e o amor possam envolver a todos nós. Entre no site festivaldepremios.com.br e compre a sua participação nesse sorteio que vai acontecer dia 23 de dezembro, aqui no meu programa. E você ainda concorre a uma semana recheada com mais de 30 prêmios. Que seu ano novo seja com 100 mil reais a mais. Feliz Natal! De toda a Rede TV, só pra você. Ai, que legal, gosto desse filminho. Então, ó, não fique de fora, é só acessar festivaldepremios.com.br. Boa sorte! Nós. Aqui no Manhã do Rony, a gente sempre recebe um grande amigo. E hoje estou recebendo o doutor Stanley, que é conhecido hoje como doutor Stanley Hair, não é? Não é Vitar mais, agora é... agora é Hair. Agora é Hair. E, olha, ele é conhecido como doutor Hair, que é especialista em transplantes capilares e que está com um programa, inclusive, incrível aqui na Rede TV. Bem-vindo, Stanley. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu sei que está indo muito bem o programa, mas... Estamos levando informação de interesse público. Olha só que coisa boa, informando todo mundo. Que legal. Exatamente. E olha, inclusive, antes de mais nada, eu queria que... Você sempre toca nesse assunto da democratização do transplante capilar. Com certeza. Então, explica pra gente o que é isso. Rony, quando nós começamos a falar sobre a democratização do transplante capilar, o nosso foco principal era dar acesso ao brasileiro, à brasileira que precisava de tratamento capilar. Então, lógico e evidente que o primeiro ponto a ser tratado era o preço.
que realmente o preço era inacessível, somente para ricos, famosos, artistas, políticos. Então nós tratamos de conseguir o preço mais enxuto possível, que coubesse realmente no bolso do brasileiro. E o segundo ponto foi dar acesso no parcelamento, que realmente a parcela coubesse no bolso do brasileiro. Então, depois de conseguido o preço justo, uma parcela acessível, nós passamos a tratar a parte geográfica, que realmente tivesse uma presença no Brasil inteiro. Então, a Stanley Hair já está no Brasil? Hoje ela está em todos os estados, em todas as capitais. Como assim? Em todos os estados? Em todos os estados, todas as capitais. Hoje são 54 unidades espalhadas pelo Brasil. E detalhe... Uau! E detalhe, já estamos inaugurando agora em janeiro unidades no México, unidades nos Estados Unidos, no Paraguai, no Panamá, Portugal, Espanha. Por quê? A democratização do transplante capilar no Brasil e no mundo. Você é insuportável. Obrigado, querido. Agora, o que as pessoas podem esperar agora nesse ano de 2024 da Stanley Hair? Mais tecnologia. Mais tecnologia. Novidade, né? Cada dia tem uma novidade. O primeiro a saber é você. Exato. E nós estamos desenvolvendo várias tecnologias, inclusive com o que existe de mais moderno, que são as células-tronco. Então tem muita novidade. E a gente estava falando sobre biologia agora há pouco. Tem uma técnica, tem um método, né, tem uma patente internacional que a gente lança até o meio do ano e que com certeza vai revolucionar o mercado do transplante capilar no Brasil e no mundo. E tem a ver com as células-tronco. E principalmente nós vamos falar muito também sobre sobrancelha, nós vamos falar sobre barba. Pois é, você falou para mim da outra vez. Exato. Aqui, né? Exatamente. Sobrancelha, barba, eu nunca poderia imaginar isso. Muitas novidades. E também muitas novidades com os produtos, com a nanotecnologia, com a nanobiologia, sim, que a gente também estava falando agora há pouco. É verdade. Exatamente, verdade. Exato. Agora, como é que está sendo a experiência de ter um programa aqui na Rede TV? Fantástico, maravilhoso. Todo sábado? Todo sábado às 6 da tarde, não percam, Dr. Hair, né? Um reality de sentir na pele, olha que legal. Informando o povo, isso está sendo fantástico, levando muito conhecimento, muita informação, transformando essa realidade, dando esse acesso e principalmente tirando todos esses mitos, todas essas barreiras, esses tabus. Eu assisti a estreia. Gostou? Gostei. Que bom. Gostei. Sabe por quê? Aquilo que você falou agora há pouco, sabe? Não é... Claro que existe sempre um objeto comercial. Claro. É evidente que sempre você é um médico, estudou a vida inteira, e esse é o seu trabalho, esse é o seu ofício. Exato. Mas eu vi que existe ali aquele comprometimento com o social, que você falou antes. Isso foi uma coisa que me impressionou e que eu mais gostei. Total, obrigado, querido. Fico feliz e essa é a nossa vontade, de que ninguém sofra pela situação da alopécia, da calvície e que a gente consiga chegar realmente a todos os brasileiros e a todas as brasileiras. E ação social a gente entende, viu? Inclusive, agora ao longo do mês de dezembro, tem várias ações sociais nossas em andamento. Hoje a gente já começou uma delas. Inclusive ali, o Renato, o nosso chefe, já disse, que bom que o doutor Hair já está aqui, porque eu quero fazer um... olha, é saúde pública pelo seguinte, vamos explicar uma coisa. É estético, até a página 2. O cara perde o cabelo, perde a autoestima, fica deprimido, se arrebenta todo, vem um monte de doença. Eu acho que é isso aí. Concordo completamente, porque afinal de contas é resgatar a identidade. Perfeito. É aumentar a autoestima, com certeza. Isso aí. É isso que você ia perguntar, Paola? Que tem perguntas, já chegaram perguntas pro doutor, dá pra fazer rapidinho? A Cássia, ela tem uma dúvida, doutora, ela fala assim, sou mulher, então eu tenho medo de ficar com marcas após o transplante. O resultado é natural mesmo? A gente pode ficar tranquilo quanto a isso? Fantástica pergunta, pode ficar super tranquila quanto a isso. E no caso das mulheres, é um transplante capilar diferente, porque nós não raspamos a cabeça toda, não ficam marcas, claro que não existe cicatriz. E principalmente a área que nós tiramos aqui de trás, depois o cabelinho cobre. E nós vamos com o cabelo mesmo implantar esses folículos para que nasçam os folículos. Então é fantástico, pode ficar despreocupada. Querido, obrigado mais uma vez pela sua presença. Olha, eu que agradeço. Eu vou recomendar a você que assista o programa do Stanley, que é todo sábado às 6 horas da tarde. Você pode também, se quiser, ver às 18 horas, que também dá certo. Aqui na Rede TV. Combinado? Combinadíssimo, obrigado, querido, mais uma vez. Eu é que agradeço. Sorte, sucesso. Obrigado. Você merece, pode ter certeza. Obrigado, insuportável. Está no mundo inteiro agora. Meu Deus do céu, olha que coisa boa. Voltando aí para você, Renato. Olá, Rony. Não, vou dizer uma coisa. Essa brusqueta é sensacional. Eu estava falando com a produção na hora do break. É sensacional porque ela é diferente.
Diferente. E sabe aquela crocânciazinha que ela tem? Você vê que ela fica crocante por fora, mas no meio ela está bem umedecida. Umedecida, perfeito. Até pelo caldinho perfeito. do tomate e do pesto. Onde é que eu te encontro nas redes sociais, Renato? Olha, o nosso restaurante é Stazione Dopo Lavoro, Dopo Lavoro. Stazione Dopo Lavoro, fica ali na Vila Prudente, um pedacinho da Itália na Vila Prudente. Lindo. Agora, vamos dizer o seguinte, eu estou vendo aqui rosmarino. Rosmarino, alecrim. Olha aqui, ó, alecrim, Sim. né? Estou vendo ali, oh meu Deus do céu, basílica. Basílico, que é o... Tudo bem. Quais são as ervas que não podem faltar na gastronomia italiana? Você citou duas, manjerona, orégano, alecrim, manjericão. São ervas muito aromáticas que combinam muito bem com tomate. Você falou de massa, Rony. Esse aqui, por exemplo, é um espaguete sem glúten, feito com farinha de milho. Olha. Farinha de milho com farinha de arroz. Tem à venda nos mercados para quem tem intolerância ao glúten. O glúten, né? Então, vamos terminar aqui? Está quase na reta. O molho já está? Ó, você veja que eu fiz aquele caldo com fungo. Agora nós chegamos à hora de colocar o nosso, pode ser o molho de tomate pronto, aquela passata, aquele molho que você já compra industrializado. O importante é fazer em casa também, né? Sim, olha, esse aqui mas tem extremamente Mas tem uns caseiro. industrializados que são bem legais também. Olha, o que eu acho, para dar sabor, às vezes é melhor você colocar só o tomate da passata. Passata tem várias marcas, que é só como se fosse um purê um pouco mais líquido. Funciona bem que você coloca o teu sabor, o teu tempero. Perfeito. Né? Então aqui vamos agregar o meu molho, é um molho que eu chamo de napolitano, porque aprendi com o napolitano já há tantos anos e a gente faz... Napoli, velho. Napoli faz uma pizza que mais parece um pão, mas é a pizza verdadeira. Olha que borda. Olha que borda que... É o cornicione. É o cornicione. Então, aqui no Brasil estão recheando borda, qualquer coisa. Então, eu queria dar uma dica importante. Diga. Sempre que a gente for finalizar a massa, cozinha 1 minuto a menos do que o fabricante recomenda. Para ficar o dente. Para ficar o dente. E faz a finalização no molho. Porque você vê aqui, ó, você está enxergando o molho por cima da massa, a gente faz dessa forma para o telespectador ver o formato da massa. Tá? Mas em casa, é muito importante que em casa a gente faça a imersão da massa dentro do molho para finalizar. Faz toda a diferença. Posso pegar um prato aqui para... Por favor. Para a gente finalizar aqui no prato do tio Rony, o primeiro, bem grosseiro mesmo, né? Com convidados e tudo, ele quer ele primeiro. É o fim do mundo, aqui, ó. Olha. Isso é horrível. Não façam isso em casa, que eu estou fazendo aqui, isso é feio. Ó, estou salgando agora, um pouquinho mais. Isso aqui, e vou finalizar com um pouco de creme de leite, para lembrar da receita da minha tia aqui, que ia com creme de leite na finalização. Já o Léo vai ter problema, meu filho, porque tem problema de lactose. Mas para ele eu vou fazer um alho e óleo aqui no capricho. Isso é o que ele gosta, alho e óleo, caramba. Para finalizar o Por gentileza, finaliza aqui nesse prato para mim. Já te sirvo já. Veja bem, ó, massa cozida, finalizada nesse molho tão aromático. Ó, vai ter um fim digno. Agora, eu vou dizer uma coisa que você não sabia, eu sei que ninguém contou para você. Você sabia da minha paixão pela panna cotta, não, né? Eu não sabia. Pois é. Foi uma coincidência. É uma paixão que eu tenho panna cotta e como é que você prepara essa sua? Olha, creme de leite, vai também um pouco de leite na mistura para deixar ela um pouquinho mais suave. Vamos finalizar com um parmesão. Vamos embora. O que mais? Ela vai gelatina incolor, que é para montar, né? Gelatina incolor e sem sabor. Você gosta de uma erva por cima da massa? Eu gosto de tudo, eu como tudo, então, eu faço o que você quiser. Um pouquinho permesso. Grazie. Isso é uma cebolinha seca, isso aqui é um pouquinho também. Foi. Ela tá ali, ó. Vai. É para eu comer? Ah, isso é coisa boa. Ah, por que você não falou antes para mim que era para comer? Ah, aí sim, ó. Gente. Grazie. Obrigado, querido. Paola, bom appetit. Tá bom. Muito obrigado. E você, meu amor? Obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigada Até semana. Sempre. Beijo. Até amanhã, bonitinha. Clau, toca o barco, que o meu já tá com a velhinha riada. Beijo. Até amanhã, bonitinha. Até amanhã, bonitão.